Bom, esse foi um projeto que eu fiz para circular um antebraço, fechamento, né, na parte interna e externa, e para cobertura de algumas cicatrizes. Então você vê que primeiro eu estou aproveitando aí a foto de um molde que eu tirei de um papel contact, onde eu desenhei em cima do braço mesmo com canetas, né, e depois planifiquei esse molde, né, colei um papel contact transparente, passei a caneta por cima e planifiquei, estiquei para poder fotografar o que seria um desenho circular no braço esticado no plano. E agora eu estou terminando de organizar minhas imagens de referências aí na lateral do artboard da minha área de desenho, né? Várias camadas e layers de diferentes referências que eu vou utilizar. E depois disso eu fiz um rascunho por cima do desenho que eu tinha esquematizado ali no papel contact. Infelizmente eu não gravei essa parte, mas você consegue ver aí um layer rebaixado, uma camada rebaixada desse rascunho, tá? E esse desenho ele consiste em duas imagens basicamente, né? Uma peônia que vai abraçar, dar uma certa volta ali no braço, e o miolo dela vai ficar ali bem posicionado na parte externa, né, do antebraço no caso, e o coração na parte interna do antebraço. Então a ideia é que esses dois elementos estejam compostos de uma forma que eles se relacionem. A peônia, por ser mais orgânica, a ideia é que as pétalas dela se espalhassem, dessem uma certa volta e servissem também como uma certa moldura no momento em que o coração dá a volta, né, no momento que o desenho dá a volta e chega na parte interna do antebraço, onde tem o coração ali. Então você vê que eu tentei integrar as duas de forma que elas preenchessem bem o espaço de toda a área disponível ali que eu mapeei, né? E também tomando alguns cuidados, prestando atenção para que principalmente as folhas, né, as folhas que vão ficar por fora, escuras e tal, chegassem a cobrir as extremidades, né, o final das marcas ali que eu deveria cobrir de cicatrizes e tudo mais. Esse é um projeto que ele acabou sendo engavetado, talvez ele até venha a ser tatuado futuramente, mas a minha cliente no momento acabou não fazendo por motivos pessoais, então ficou pausado aí. Então estou já liberando o speed drawing, né, o videozinho aqui para mostrar para vocês e comentar. Depois que eu fiz toda a arte final do traço, passando a limpo aquele rascunho, você viu aí que eu tô chapando, né? Terminei de chapar as cores em grandes áreas. Então eu defini tudo que vai ser aquele vermelho ali do coração, tudo que vai ser roxo e tudo que vai ser rosa, além dos verdes e amarelos. Você vê que, por exemplo, nessa marcação de cores chapadas, eu já separo o que é na pétala da peônia ali, a parte interna e a parte externa, né? Ou seja, a parte interna da pétala ela é rosinha, a parte externa é roxa, e isso é uma função muito um recurso estético muito importante na hora de desenhar uma peônia, justamente para não ficar muito embolado, né? Para ficar mais claro qual pétala que está fechada, qual que está aberta, qual vem por cima de qual. E aí depois que eu tenho todas essas cores mapeadas, né, chapadas, eu consigo travar cada uma delas está dentro de um layer diferente, então eu consigo trabalhar individualmente no volume e na sombra e nas variações de degradê de cada uma, e é isso que eu estou fazendo aí. Você vê que primeiro eu estou vindo, né, com algumas sombras, algumas bases de sombra para dar um volume principal em cada área, e também já vim fazendo degradês, tipo ali na parte rosa, em que eu joguei um degradê do amarelo vindo do centro para as bordas, onde está rosado, e isso é um recurso que eu escolhi fazer para dar uma ideia de como se tivesse uma luz quente, uma luz amarela interna vindo do miolo dela, né, e dá um efeito interessante. E o amarelo serve também como uma cor complementar ao roxo, então eles são contrastantes, né, eles se enaltecem, e aí colocar uma próxima da outra também reforça ali esse contraste entre uma e outra, fica bem interessante. Já ali no coração você viu que eu fiz umas variedades, eu não deixei todo vermelho, mas comecei a fazer umas transições para algumas áreas mais rosadas, isso para fazer aquelas diferenciações entre músculo e veia e cartilagem, enfim, tem uma série de materiais ali quando você vai analisar, né, o coração, e eu queria fazer um coração que fosse bem estruturado na anatomia do coração humano, mas que ao mesmo tempo tivesse, né, uma estilização mais charmosa nas linhas. Você vê que eu abusei bastante das linhas para gerar textura ali e movimento, dando uma fluidez orgânica que vai se combinar com o tipo de traço orgânico ali das pétalas, por exemplo.
E aí agora eu voltei nesse projeto, né? Depois que eu tinha finalizado, eu achei que alguns formatos, o formato de algumas das pétalas não estava o ideal. Eu olhei algumas outras referências e eu achei que ela estava muito dura, que ela podia ter um movimento mais fluido, mais orgânico, inclusive levando em consideração uma outra arte de uma, né, tá até ali do lado na minha referência, essa vermelha e lilás, que é uma minha, que eu tinha feito anteriormente, então eu me baseei também muito por essa solução que eu encontrei ali, que ficou bem interessante. Então o que eu estou fazendo agora é basicamente apagar o formato de algumas pétalas externas, redesenhar até achar o movimento que eu queria botar um pouco mais de pétalas no meio, intermediárias. Eu achei que estava o miolo muito fechado e a parte externa muito aberta, então eu queria pétalas que estivessem no meio do caminho, meio que fechando ou meio que abrindo, ou seja, num movimento em que você consegue ver que ela está fazendo aí a transição entre esses dois pontos. Então eu tô aí passando a limpo, primeiro rascunhando, né, tentando estudar como que essas novas pétalas vão se encaixar no desenho sem mudar o tanto de área que precisa ocupar, ou seja, elas terminando no mesmo local, encaixando no mesmo espaço que elas deveriam encaixar para voltar, né, quando colocar ali no molde do braço, encaixar direitinho onde eu tinha mapeado e também encaixar direito nas partes que eu precisava cobrir de marcas, de cicatrizes ali. Então, depois que eu terminar de esboçar e depois que eu achar o volume, o formato ideal para cada uma delas, aí eu vou ter que voltar nas camadas de cor, apagar algumas partes e repintar, né, redesenhar, ou seja, dar aquela retocada mesmo para poder corrigir essas áreas que eu mexi. Então você vê aí, por exemplo, que eu já dei uma apagada para visualizar, e aí eu tô refazendo o colorido ali de algumas folhas que eu tive que reposicionar, né, de algumas pétalas que eu precisei mexer, e aí eu vou ter que refazer aonde que fica a parte roxa, que é a parte externa, e refazer aonde é a parte rosa, que é a parte interna, e esse miolo ali alaranjado, amarelado. Então também não é um grande trabalho, mas valeu bastante a pena. Eu fiz questão de mexer, né, nessa arte antes de finalizar ela, porque eu achei que deixava mais rico. Você vê ali que agora eu tenho mais passagens, né, ou seja, uma flor que está mais desabrochando e não fica tão dura, tão diferente ali, né, uma pétala totalmente escancarada e outra muito fechada no miolo. Agora sim parece um pouco mais orgânico a evolução desse desenho, e também dá um pouco mais de detalhes. Afinal é uma área bem grande e merecia, né, um pouco mais de riqueza de detalhes de acabamento. E aí, por último, fazendo só uns brilhinhos de branco e esses fiapos, né, esses tentáculos que a Pelânia tem. Eu fiz primeiro todo de branco para definir o formato de cada um, tentando acompanhar o arredondado das pétalas, e depois eu vim fazendo os contornos, né, e apagando ali a parte de trás do contorno no outro layer do desenho. E sim, esse é o resultado final. Esse foi mais um Desenho e Fala. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você gostou, dá um like e se inscreve no canal, porque são 5 vídeos por semana, beleza? Assim você não perde nenhuma notificação, mas para isso você tem que ativar o sininho, beleza? Muito obrigado pela audiência, valeu! Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo, que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia, e por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela, pode ser que você também goste.